Estamos de volta! Ai, gente, que caldinho gostoso, aqueceu meu coração nessa tarde de quarta-feira. Agora vamos falar um pouquinho sobre saúde, saúde das crianças, dos bebês. Você já ouviu falar em displasia? Pois é, eu assim já tinha ouvido por cima, mas não a fundo sobre o assunto, né? E é tão importante para você que vai ser mamãe, para você que tem filho pequenininho, talvez nunca, né, ouviu falar sobre isso. Nós vamos tirar todas as suas dúvidas. Hoje a gente está recebendo aqui o Dr. João Pedro Rocha, ortopedista pediátrico. Tudo bem? Seja Tudo bom? bem-vindo. Muito obrigado. Boa tarde, Babi. Boa tarde, doutor que é, né, já tem aí um currículo maravilhoso, trabalha no Hospital das Clínicas, enfim, ortopedista lá, e vai falar um pouquinho pra gente sobre essa displasia. Primeiro, eu queria que você explicasse o que é a displasia do quadril, no geral, para depois a gente entender se isso acontece só em criança ou não. Como é que é? Displasia é a falha do desenvolvimento do quadril. Então, o nosso quadril ele é formado por dois ossos, né? A bacia e a parte do acetábulo, que é como se fosse um chapéuzinho, e o fêmur, que é o osso da coxa, que ele se encaixa no acetábulo e isso forma o quadril. A displasia, ela acontece quando o acetábulo, ao invés de ele se desenvolver ao redor da cabeça do fêmur, ele fica raso. E aí com isso a cabeça do fêmur não fica lá dentro e ela tem uma grande chance, e muitas vezes acontece isso, de sair do lugar. E aí a criança fica com o quadril fora do lugar. Isso geralmente acontece, doutor, pode acontecer, por exemplo, dentro da barriga da mamãe, assim, ou não? Isso é só depois que a criança nasce mesmo, com os movimentos que ela faz? Como é que isso pode... O mais comum é dentro da barriga da mãe. Tá. Mas a gente mudou o nome, antigamente chamava luxação congênita do quadril. Hoje a gente chama de displasia do desenvolvimento, porque a gente sabe que mesmo crianças que nascem com quadril normal podem apresentar, principalmente nos 2 primeiros anos de vida. Mas o mais comum é ser mesmo por causa de alguma falta de mobilidade dentro da barriga da mãe. E aí tem os 3 principais fatores de risco para isso, né? Infelizmente, sexo feminino é um fator de risco, porque as meninas, os bebês do sexo feminino têm receptores para um hormônio materno que faz dilatar a bacia. Então, tem um hormônio chamado relaxina, que ele dilata a bacia da mãe para o bebê passar pelo canal de parto. As meninas têm receptores desses hormônios, então elas ficam com os ligamentos mais frouxos. Histórico familiar também, então se você teve displasia, tem uma chance. E o principal fator de risco é a posição pélvica, que é quando o bebê fica sentado na barriga da mãe. E aí eu posso usar o nosso amigo para explicar a posição? Vou usar ele aqui como modelo. Tá. Quando o bebê fica cefálico, né, que é a posição com a cabecinha para baixo, ele fica com as pernas livres para chutar e fica chutando a barriga da mãe. Tá. Quando ele chuta a barriga da mãe, a mesma força que ele faz contra o útero é uma força que vem pelo fêmur dele e faz o fêmur contra o acetábulo. E o acetábulo, que é raso, que eu falei que ele não se desenvolveu, ele vai sofrendo essa pressão da cabeça do fêmur e ele vai moldando ao redor da cabeça do fêmur, formando uma articulação que a gente chama de bola-soquete, que é uma articulação bem congruente. Quando o bebê fica sentado, ele fica com o peso do corpo inteiro dele em cima da perna, então ele não consegue mexer. E tem o bebê que fica sentado em posição de índio, e o pior, que é o bebê que fica sentado com as perninhas para cima, que às vezes no ultrassom fala, olha, tá com a perninha no rosto. Quando o bebê fica assim... É o pior. É o pior, porque aí o fêmur, além dele não estar fazendo a pressão, ele está evertido, ele está ao contrário. E aí isso atrapalha muito o desenvolvimento do quadril da criança. E o que fazer na hora do ultrassom que o médico viu lá? Como é que a gente arruma isso? Tem algum jeito de fazer o bebê mudar de posição? Isso é cirúrgico? Como é que a gente resolve essa questão? Na gestação tem algumas manobras que tanto obstetra quanto às vezes doula também tem capacidade de fazer, mas tem que ter experiência nessa manobra para mudar a posição do bebê. Às vezes a acupuntura também ajuda nisso. Mas quando o bebê ele é pélvico no final da gestação, principalmente no 3º trimestre, a gente já considera como um fator de risco positivo para a displasia. E aí a gente tem que fazer o exame clínico, que é um exame que faz na maternidade já e depois no acompanhamento, que é o Barlow e Ortolani, que são exames que a gente vê se o quadril sai e entra do lugar, que é para casos mais graves. E existe o exame de ultrassom, que o mais comum é pelo método de Graf,
que é um ultrassom que a gente faz no quadril do bebezinho e faz acompanhando pelo menos nos primeiros 6 meses de vida, para ver se o quadril está desenvolvendo ou não, ou se o quadril que precisa de tratamento ou não. E esse tratamento seria o quê? Fisioterapia? Ou é um tratamento um pouquinho mais agressivo? Qual que é o tratamento para quem já é diagnosticado com essa displasia do quadril? Isso é muito importante. Foi um ponto muito legal que você comentou. O tratamento ele vai ficando cada vez mais agressivo conforme a criança vai crescendo. Então, crianças de 1 ano para cima, muitas vezes já é cirúrgico e cirurgias grandes. Até os 6 meses, o tratamento ele é curador e é um tratamento com umas órteses que a gente coloca, tanto a de Tübingen quanto que normalmente eu uso, que é a suspensório de Pavlik. Então, é um suspensório que ele tem uns estribos no pé da criança e aí a criança se mexendo, ela vai fazendo a força e chutando contra o estribo. Eu já vi alguma estribo, criança com esse. e aí isso vai ajudando a formar o quadril. E aí o quadril desenvolve um quadril normal. Então, o tratamento, quanto mais cedo for pego a doença, melhor é o tratamento. Por isso que a gente sempre incentiva ao exame ser feito, a gente tenta colocar protocolos nos hospitais, nas maternidades, para sempre estar escrito na resumo de alta do bebê, feito ortolano e Barlow, positivo ou negativo, e crianças com fatores de risco, principalmente meninas pélvicas, mas principalmente crianças pélvicas, acompanhar em conjunto com o ortopedista pediátrico para ver se tem ou não a displasia do quadril. É tão engraçado, né, que eu estava lendo um pouquinho sobre o assunto e vi, né, que realmente as meninas caucasianas que têm a propensão de ter isso, né? Então você vê, a mulher sofre, gente, até antes de nascer a gente já vem sofrendo, né? Mas tem essa questão. Agora, para a gente entender um pouquinho mais a fundo, a criança teve diagnóstico, foi tratada, tá ok. Durante a vida dela adulta, ela pode correr algum risco de ter um desgaste maior no quadril, uma tendinite, uma bursite, pode desenvolver alguma outra doença por conta dessa displasia na infância? Pode, tá? Então, por isso que crianças que a gente precisa tratar, então crianças que têm uma alteração mais grave, a gente pede para fazer o acompanhamento com o ortopedista pediátrico até a maturidade esquelética, ou seja, até o osso parar de se desenvolver. Porque às vezes pode acontecer da criança ter uma displasia residual, que é quando o acetábulo ele não cobre tão bem a cabeça e cobre só um pedaço. E aí isso tem uma chance do quadril ficar instável e isso evoluir sim para bursite, tendinite, instabilidade articular, a criança ter dor, o adolescente e o jovem adulto. Tá? Tem um trabalho publicado nos Estados Unidos que mostrou que 50% das próteses feitas em pessoas abaixo de 50 anos foram por doenças da infância que não foram diagnosticadas ou foram mal diagnosticadas. Então, é muito importante, sim, fazer o acompanhamento a longo prazo, porque existem cirurgias corretivas para casos mais graves que chegam na vida adulta. O pré-natal é fundamental, né? O pré-natal é fundamental, essas orientações são fundamentais. E a displasia do quadril, ela tem a mesma incidência que o pé torto congênito. Então, são as duas doenças congênitas ortopédicas mais comuns da infância. E a criança, ela procura muito mais o serviço com o pé torto porque o pai vê aquele pé torto, então se incomoda, fala, eu preciso resolver isso quanto antes. A displasia do quadril, ela é uma doença que não tem dor. Então a criança não sente dor, é difícil você avaliar sendo leigo no começo. E às vezes, eu sou pai, né? Então bebê recém-nascido já dorme e acorda a cada 2 horas, você tem um monte de coisa para resolver, você fica com aquela insônia. Se a gente não explica direito isso para o pai vai falar assim, parece que tem um clique no quadril, alguma coisa assim, e aí acaba esquecendo e às vezes posterga demais quando já precisa de tratamento cirúrgico. O tratamento para crianças até 6 meses também é essa que você falou, o suspensório? Para todas as crianças ou não? Depois de 6 meses já muda? Para todas as crianças até os 6 meses é o suspensório de Pavlik. Acima de 6 meses a gente sabe que o suspensório já não tem mais tanto efeito e aí já começa o uso de gesso para deixar na posição que a gente quer que o quadril fique para desenvolver. E crianças normalmente acima de 12 meses, acima de 1 ano, aí já tem que fazer um tratamento cirúrgico. O uso do gesso, por exemplo, quanto tempo a criança fica? Cada criança tem um tempo mínimo? Como é? Ai, deve ser muito tadinho, deve judiar, né? Judia, os pais falam isso, principalmente os avós vão brigar comigo que está usando gesso, mas eu falo que judiação tem o quadril fora do lugar. Isso é verdade. Então, normalmente um gesso a gente deixa de 8 a 12 semanas, dependendo da gravidade. Então, são no mínimo 2 meses
com gesso na posição. E o suspensório de Pavlik, a gente, segundo alguns protocolos mais modernos, a gente deixa por 6 semanas de máximo, na maioria dos casos. Às vezes pode deixar um pouquinho mais, mas na maioria 6 semanas já faz o tratamento. Você sabe me dizer se hoje os hospitais do SUS, por exemplo, têm esse tipo de acolhimento, de tratamento para essas crianças? Ou porque assim, a gente sabe que algumas coisas só no particular que a gente vai ter um atendimento melhor, uma atenção maior. Você sabe me dizer se hoje dentro do SUS ali tem um olhar para essa displasia? A gente está tentando colocar, inclusive lá no Hospital das Clínicas, a gente construiu no final do ano passado e agora já estamos com todo a vapor, uma clínica de displasia do desenvolvimento para os bebês que nascem no Hospital das Clínicas, e a gente está querendo subir isso para os bebês que nascem no HU também, no Hospital Universitário, lá da cidade universitária. Mas é mais moroso, é sim mais difícil você conseguir acesso, e não é só no público, no privado também. Por isso que a gente está com essa iniciativa de querer que todas as maternidades coloquem lá se foi feito bala, ortolane, até para o pediatra que vai acompanhar o bebê, que pega essa ficha de nascimento, falar, deu positivo, vai com o ortopedista, foi pélvico, passa com o ortopedista pediátrico, para fazer esse acompanhamento. Então, infelizmente, é uma doença que ainda tem muito que a gente avançar para conseguir diminuir ao máximo na população. Eu particularmente fui mãe, mas já faz 7 aninhos aí, né, 7, 8 anos, e eu não ouvi falar, o meu médico não comentou sobre isso, então, se por um acaso a minha filha tivesse isso, com certeza eu ia ter tido problemas depois, né, então você vê que é uma coisa que é importante a gente falar, por isso que a gente traz aqui para o programa temas que talvez você fale, isso aí ninguém vai falar disso aí. Não, gente, a gente tá falando porque realmente é importante, né? E a gente fala, com tanta evolução da tecnologia, né? Uma coisa que é teoricamente tão básica para se falar, por que talvez não se fale tanto isso na hora das ultrassons? A gente não ouve muitos médicos falarem isso. Eu acho que é falta de informação. A gente precisa difundir melhor a displasia do quadril e os seus riscos e como é fácil o tratamento em idades tão precoces. Né? E é justamente isso que eu falei, muitas vezes o pé torto, o pai fica assustado, né? Então o quadril, eu tenho colegas que, neonatologistas, às vezes até ultrassonografistas, que dão uma assustada um pouquinho mais no pai para ele ficar com aquela coisa na cabeça, eu preciso ver esse quadril, porque às vezes vem quadris graves que eles falam, eu só vim porque o pediatra pediu mesmo, porque eu nem queria vir. E aí você vai, avalia, vê que é um quadril que precisa de tratamento, que senão ia evoluir com um quadro pior. Isso pode acontecer, essa displasia, nos 2 ladinhos? Como é que é? Pega um lado só? Como é que funciona isso? É mais comum no lado esquerdo, porque na posição que o bebê fica na gestação, ele fica com o quadril esquerdo contra a parte óssea posterior da coluna da mãe, e aí ele fica com a perninha mais fechada e um pouco mais imóvel. Então é mais comum no lado esquerdo, mas pode acontecer no lado direito e pode acontecer bilateral. Tá? Então a criança pode ter de um lado, do outro ou dos dois. Tá. Mas o mais comum é acontecer do lado esquerdo por causa dessa questão da gestação. Se eu, por exemplo, meu bebê foi diagnosticado com essa displasia, aí vamos começar ali o tratamento. Tem algum jeito certo, por exemplo, de segurar o bebê, de colocar para sentar? Tem que ficar só deitadinho? Como é que é esse tratamento em si? Muito legal essa pergunta. A gente chama de displasia do desenvolvimento porque a gente descobriu o que acontece durante os primeiros anos de vida. Isso acontece muito pela posição que os pais culturalmente carregam os bebês. Então, por exemplo, vou usar aqui de novo nosso amiguinho. Fazer charutinho com as perninhas juntas, esticadas, é fator de risco. Nossa, e a gente faz muito, né? Na verdade, todo mundo fala, tem que fazer pro bebê ficar quietinho, pra ele Eu não fiz se no meu virar. filho, mas como é que a gente faz o charutinho? A gente enrola somente os membros superiores e ele gostava do charutinho. Tem criança que odeia. A minha filha Mas odiava, O até meu hoje. adorava e dormia naninha, tranquila. E a gente enrola aqui em cima e abre bem do umbigo para baixo, para deixar a perna livre. Tá. Tem até uns estudos que mostram algumas populações, tribos e etnias que deixam a criança com a perna esticada e reta, tem uma incidência maior
e tribos e etnias que deixam a criança, principalmente tribos africanas que carregam a criança nas costas com a perninha Sim, abertinha. abertinha assim, ou no sling, Ah, isso é fator protetor, porque como a perninha fica abduzida numa posição de M, o quadril, a cabeça do fêmur fica centralizada para o centro do quadril. então não é ruim. Isso é ótimo, é protetor. Que susto. Eu falei, ai meu Deus, eu acabei com a minha filha. As não, pernas deu tudo juntinhas, certo. as pernas juntinhas para baixo. Carregava muito ela assim, com a perninha assim, Isso é abertinha. super fator protetor. Uhum. Você vai carregar de lado, sempre com a mão aqui no meio, a mão que está carregando aqui entre as pernas para deixar elas abertinhas, ou carregando em posição inversa, principalmente na hora de amamentar, com as perninhas abduzidas, abertas, em vez de carregar com a perninha fechada, assim, segurando a perninha, tá bom? Então isso é muito importante e realmente o sling, o canguru, são artimanhas que a gente usa bastante hoje em dia e que são protetores para a displasia do quadril. Entendi. Pra dormir, aí não tem muito o que fazer, né? Porque aí o bebê vai querer ou não achar a sua posição mais confortável. Geralmente a gente coloca de barriguinha pra cima, né? Isso é muito importante. Também, isso aí é briga com muita vovó. Então. Que quando elas vão no consultório... Confesso que eu tive as minhas questões. Colocava pra cima, mas ficava olhando com medo ali. Isso é muita briga. Quando chega com essa dúvida, eu só converso com a avó. Esqueço todo mundo, porque as avós, elas vêm direto. Justamente falando isso. Mas meu filho dormiu de lado, de barriga para baixo e não aconteceu nada. Mas, populacionalmente, tem vários estudos comprovando que crianças que dormem de barriga para baixo têm uma chance maior de morte súbita do lactante. Ter a síndrome da morte súbita do lactante. E isso é muito grave. Tá? Então, eu comento isso com as avós e falo, olha, graças a Deus que o seu filho não aconteceu nada, mas a gente sabe que acontecia mais em crianças que dormiam de barriga para baixo. Então, hoje em dia, a gente tem essa tendência de sempre falar que pelo menos até os primeiros 6 meses, se der para mais tempo que isso, sempre dormir de barriga para cima. Mas e se voltar um leite? A criança vira de cabeça para o lado e expele isso. Tá? É melhor do que ela de barriga para baixo, porque quando ela está de barriga para baixo, o esôfago fica por cima da traqueia. E aí, se voltar esse leite, ele vai direto para a via aérea, fora a pressão. Então, por causa disso, a gente prefere que durma sempre de barriga para cima. Barriguinha para cima. E isso também não interfere na questão da displasia também. É uma boa posição para ele também. É uma boa posição que o bebê gosta de ficar nessa posição com as perninhas abertas e fletidas. Então, para isso, não tem problema. No caso, quando chega a ser cirúrgico, como é que funciona a recuperação? Se for, por exemplo, cirúrgico, acredito que já seja uma criança um pouquinho maior, que já anda. Como é que funciona essa recuperação? Depende muito da criança e da família. Né? Tem criança que a gente nem manda para fisioterapia. Tem criança que sai andando do consultório, às vezes até brava que a gente mexeu nela, depois que tira o gesso. Né? Então a gente faz a cirurgia, dependendo da idade e do grau de displasia, a gente faz uma cirurgia mais agressiva ou menos agressiva. Depois da cirurgia, a gente deixa esse gesso, que chama pelvipodálico, que vai desde o umbigo até os pés, dos 2 lados. E esse gesso fica de 8 a 12 semanas, dependendo do quadro, e se vai operar um lado só ou os 2 lados. Depois disso, a gente começa uma fisioterapia para reabilitação, para ganho de movimento, ganho de força, porque a criança perdeu massa muscular, e às vezes readequar, a engatinhar e a andar, dependendo da idade da criança. Mas elas tendem a evoluir super bem. Quanto mais cedo, né, o que você falou, quanto mais cedo o diagnóstico, isso em qualquer coisa da sua vida, né, prevenção do câncer, qualquer coisa. Quanto mais cedo você conseguir ter o diagnóstico, muito melhor você vai ter o seu tratamento e uma recuperação. Né? Eu acho que o problema das pessoas hoje é porque elas acabam protelando muito. A gente sabe que o sistema de saúde às vezes é um pouco complicado, mas as pessoas acabam protelando. Eu tenho amigas minhas que assim foram no médico de tanto que eu insisti, que eu falo que eu dou um prejuízo pro meu convênio. Por quê? Porque eu uso, tem que usar, gente, tem que ir lá atrás, porque a prevenção é o melhor remédio. Sim. Não é, doutor? Exatamente. E prevenir é não só o melhor remédio, mas é o mais barato. Então, você prevenir, você atuar muito na prevenção é muito mais barato que atuar no tratamento futuro lá na frente. Então, fazer ultrassom com 6 semanas de vida, depois com 3 meses, depois com 6 meses, e aí a partir daí fazer raio-x. Esses exames são muito mais baratos do que lá na frente você fazer uma cirurgia grande, que vai ter material cirúrgico,
tempo de cirurgia, hospital, UTI, em alguns casos a gente manda, porque uma cirurgia é muito grande, a gente faz uma criança pequena. Então a gente manda para um pós-operatório na UTI, até para um melhor controle de dor. Então, É realmente, feito por vídeo essa cirurgia ou abre, corta, tem uma raspagem? Como é que é? o tradicional é fazer por via aberta. Tá. A gente lá no HC, a gente começou a fazer por artroscopia, casos mais leves, que só precisa limpar o acetábulo, porque quando o fêmur fica fora, começa a crescer gordura lá, que chama pulvinar. Então, a gente fez já alguns casos com artroscopia, que a gente vai para a artroscopia, limpa artroscopicamente e põe o quadril de volta no lugar. Muito menos invasivo que via aberta. Mas crianças mais velhas que precisam mexer no teto do acetábulo, isso realmente é mais agressivo e precisa fazer corte. Então, eu costumo falar que mesmo que a sequela seja só um corte, já é uma sequela. E lá, antes de 6 meses, não ia ter nada disso. Então, é importante isso ter esse diagnóstico precoce. Você acha, por exemplo, que é importante no primeiro ultrassom que você faz ali do seu pré-natal, você levar para um ortopedista olhar as imagens? É importante ou você acha que isso seria um preciosismo? No pré-natal, eu acho que seria um preciosismo. Tá. Se o bebê é pélvico, no final da gestação e você vê que ele não vai virar, aí às vezes é bom para os pais conversar sobre isso. O ideal é que o bebê fique então com a cabeça para baixo. Com a cabecinha para baixo. Essa é a posição. Essa Se o é a bebê posição. estiver sentado, pode ser um fator. É um fator de risco, não é? É um fator de risco. Não pode, é um fator. É um fator de risco que tem que ser acompanhado. E às vezes os pais preferem fazer esse acompanhamento mesmo. Às vezes vêm passar com a gente na gestação, com a mãe grávida ainda, falando, olha, o que eu posso fazer? O mais comum é para pé torto congênito, mas para displasia de quadril já aconteceu também de vir, olha, meu filho está sentado, eu fui sentada, eu fui pélvica, minha mãe na época teve que usar um fraldão em mim, ou 2 fraldas, que antigamente era isso que falavam que tinha que fazer com a criança, que hoje em dia a gente sabe que não faz efeito, então não use 2 fraldas, 3 fraldas, uma fralda maior, é o suspensório de Pavlik mesmo que faz o tratamento. E aí ela vem, eu queria tirar dúvidas, como é que é o tratamento, como é que faz, de quanto tempo a gente tem que se ver. Então, quadris mais graves, que o quadril entra e sai do lugar com a gente fazendo a manobra de redução, que não dói. Então, a gente faz a manobra, não dói. Mas esses quadris já começam o tratamento quanto antes e usa o suspensório pelo menos as primeiras 3 semanas, o tempo todo. Quadris que não tem essa manobra positiva, a gente às vezes pode esperar de 4 a 6 semanas para fazer o primeiro ultrassom, que aí nessas primeiras semanas o quadril da criança desenvolve muito. Então alguns quadris que precisariam de tratamento ou a mãe ia ficar preocupada, eles vão para quadris normais. Então a gente espera essas primeiras 4 a 6 semanas, aí faz o ultrassom e aí se o quadril vier alterado, o exame vier alterado, aí a gente introduz o tratamento. Nesses casos, na minha prática, eu deixo quase que o dia inteiro, eu deixo 23 horas, tiro 1 hora para tomar banho, ensino os pais a colocar de novo, porque tem as suas pegadinhas na hora de colocar do jeito que vá funcionar. Tá. Então, a gente tenta fazer isso para ser o menos custoso e traumático. Possível, né? A primeira semana eu sempre falo que é a pior, né? Imagino. As mães vêm, eu falo sempre para me xingar em pensamento, não minha mãe. Deve ser a pior parte, né? Para dormir, porque... Pra tudo, né? Para tudo. E a criança, ela acostumou naquele pouquinho de vida que ela teve a ficar com as pernas soltas. Aí você prende. Imagina, vem um cara que nem eu, barbudo, de 2 metros de altura, prende minhas pernas, nem pede licença. Não é? Ai, Fica bravo. Uhum. Mas depois dessa primeira semana eles tendem a acostumar. Eu não gosto que acostumem tanto, eu gosto que eles fiquem bravos, porque quanto mais bravos eles ficam, Força mais. mais chuta e aí desenvolve mais rápido. Os meus pacientes que eu fico mais preocupado são quando a mãe, depois da primeira semana, ela fala assim, João, ele acostumou, ele tá tranquilo com o suspensório, aí eu fico preocupado. Entendi. Tem que incomodar. Tem que incomodar. Uhum. Tem, por exemplo, para a gente fechar aqui, algum problema na hora do parto, por exemplo, se é diagnosticado ali, né, essa questão, é mais indicado a mãe ter um parto cesárea ou isso não interfere na hora de tracionar, tirar o bebê, enfim? Com relação à displasia de quadril, não. Mas com relação ao parto pélvico, tem uma tendência a preferir que a mãe tenha um parto cesáreo, porque é menos arriscado no parto
até para outros tipos de tocotrauma, que a gente chama que são os traumas do parto. Então, às vezes, fratura de clavícula, já aconteceu fratura de fêmur, na hora de puxar, com o bebê saindo pélvico. E às vezes já aconteceu da cabecinha estar lá e aí ficar um parto de urgência, de emergência. E ter que fazer até 2 vias de acesso. Então, normalmente, principalmente hoje em dia que a medicina está bem avançada, a cesárea está muito melhor do que era antigamente, às vezes os médicos preferem, tá pélvico, vamos para a cesárea, que é mais tranquilo, é menos arriscado. Então, o pélvico sim. Eu, quando nasci, eu teve essa questão, eu estava certinha, encaixadinha, e o médico, na hora que puxou, tracionou, então eu fiz 7 anos de fisioterapia, eu tinha um bico de papagaio, né? Nem sei se existe esse nome. Enorme. Eu fiquei durante meus 7 anos de vida fazendo fisioterapia toda semana. Não tinha, né, muita coisa, era só aquela luz vermelha que colocava. Então, é importante você também escolher o parto que você quer fazer juntamente com o seu médico. Às vezes você quer muito ter um parto normal, mas não vai ser o melhor para você. Então, converse realmente com o teu médico, tenha confiança, né? Acho que é o mais importante, essa relação de confiança e ouvir o teu médico, ouve 2 opiniões, 3, até você ter certeza, né, Hoje em dia a gente tem muito acesso à informação, né? Boa e ruim, infelizmente, mas a gente tem muito acesso e hoje em dia, por exemplo, tem equipe de parto. Então você tem a obstetra, você tem o enfermeiro obstetra, você tem a doula e conversando entre os 3, e sempre uma conversa, vale a pena você pensar e planejar o seu parto e até as intercorrências que podem acontecer. Então, se você quer muito um parto normal, mas aquilo põe em risco você ou seu filho, é cesárea, entendeu? Então, pelo menos eu, homem, você pensa assim. eu penso assim. Não, mas eu tive um parto cesárea, minha filha estava direitinho, mas não tinha dilatação. E meu parto foi 20 minutos. Eu falo assim, meu parto foi maravilhoso, minha recuperação foi maravilhosa. Então, pelo menos para mim, foi uma ótima opção. Eu optei por não deixar mais ela sofrer porque eu já estava de 41 semanas e 5 dias. Então, ela já estava entrando em sofrimento e ela estava lá, ainda no forninho, na paz, não queria nascer. Então, a gente, graças a Deus, tem a medicina para nos ajudar. Doutor, muito obrigada. Adorei te receber aqui. Foi muito gostoso o nosso bate-papo. Quero que você passe seus contatos para quem está nos assistindo. E tiver mais dúvidas, por favor, onde que encontra você? O meu contato para quem está assistindo é no Instagram, né? @ortopedistadacriança. O meu site é ortopedistadacriança.com.br e o meu instituto, com mais outros colegas ortopedistas pediátricos, é Instituto Toros.com.br ou no Instagram toros.ortopedia.pediátrica. Muito bom, muito obrigada, doutor João. Imagina. Até a próxima para a gente conversar um pouquinho mais e ajudar as mamães e também quem estiver em casa.